Imagine o cenário de pesadelo. 19 de outubro de 1987. Você acorda, toma seu cafezinho, abre o jornal e descobre que o mundo acabou. Em um único dia, a Bolsa de Valores caiu 23%. Não foi um ano, foi um dia. Não foi uma ação, foi o índice. Bancos quebraram, famílias perderam a economia de uma vida inteira. O pânico nas ruas era real. Mas, em um escritório em Nova York, um homem de 32 anos estava estourando champanhe. Enquanto o planeta inteiro perdia dinheiro, ele triplicou o capital do seu fundo. Ele fez 100 milhões de dólares, o que em dinheiro de hoje seria quase 1 bilhão, apostando contra o mercado. O nome dele é Paul Tudor Jones e ele não tinha uma bola de cristal, ele não era vidente. Ele usou uma ferramenta técnica simples, uma linha no gráfico que qualquer um de vocês pode colocar na tela agora, que avisou ele semanas antes que o mercado estava ficando podre. Nesse vídeo eu vou te ensinar a regra número 1 desse titã de mercado. Eu vou te mostrar qual que é a linha da vida que ele usa para nunca perder dinheiro em grandes crises. E mais do que te contar a história dele, eu vou te provar que isso funciona hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo. Eu vou te mostrar na prática operações reais que eu fiz usando essa mesma tática. Eu vou abrir o meu gráfico e te mostrar onde eu entrei e onde eu saí para colocar dinheiro no bolso. Então fica comigo, porque essa aula é o seu seguro de vida contra crises e crashes no mercado financeiro. Muito bem, antes da gente começar, eu preciso me apresentar, principalmente se você ainda não me conhece. Meu nome é Lucas Said, eu sou sócio e estrategista-chefe aqui da Trade de Valor. Disparado, o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro de verdade dentro do mercado financeiro. Aqui a gente não opera notícia, a gente opera o preço. E aqui, meu amigo, você vai encontrar conteúdos diários que vão te tornar um trader muito mais lucrativo e consistente. Então, se você ainda não é um inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like aqui embaixo. Assim você não vai perder nada, nem nossos vídeos, nem as lives de fechamento que ocorrem todos os dias aqui no canal. Então, Lucas, qual que foi o segredo do Paul Tudor Jones para sobreviver e lucrar? Ele tem uma frase famosa que está pregada na parede do escritório dele. Os perdedores fazem preço médio para baixo. Eu opero a tendência. E para definir a tendência, ele usa uma única regra sagrada, a média móvel de 200 períodos. Para ser mais exato, de 200 dias. Vamos para a tela que você vai entender a simplicidade disso. A regra do Paul é binária, não existe eu acho. Se o preço está acima da média de 200, o mercado está em alta, em um bull market. Você só compra. Você nunca vende a descoberto. É proibido apostar contra. Se o preço está abaixo da média móvel de 200, o mercado está em tendência de baixa. Estamos em um bear market. Você zera suas compras. Você vai com dinheiro para o caixa. Ou, se você for agressivo, você pode operar vendido e ganhar com a queda. E lá em 1987, quando todo mundo estava eufórico comprando topo, o mercado começou a perder força e flertar com essa média. O Paul Tudor Jones viu o preço cortar a média para baixo e disse: acabou, a festa encerrou. Ele saiu de tudo e virou a mão para venda. A média de 200 é o filtro definitivo de defesa. Ele te tira da bolsa antes do crash acontecer. Se você obedece essa regra, você nunca vai quebrar. Agora eu preciso te dar um choque de realidade. Se fosse só colocar uma linha e ficar rico, todo mundo faria. O problema é a psicologia da euforia. Quando o mercado está prestes a cair, ele geralmente está na sua fase mais eufórica. As notícias são boas, seus amigos estão ganhando dinheiro, tá
todo mundo feliz e sorridente. Quando o preço cruza a média de 200 para baixo, o seu cérebro vai gritar: é só uma correção, vai voltar a subir, é uma baita oportunidade de compra. E tem mais, o mercado adora fazer o falso rompimento, que a gente pode chamar também de violinada. Ele cruza a média para baixo, te estopa e volta a subir. Isso acontece dezenas de vezes. Ter a disciplina de um robô para entrar e sair e entrar, suportando pequenos prejuízos para evitar sua ruína, é algo que 99% das pessoas não conseguem fazer sozinhas. Eu sei que falando parece fácil, mas eu vou te mostrar que eu coloco minha pele em risco nisso. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar trades reais que eu fiz. Vou te mostrar exatamente como eu usei o conceito de amplitude, que é o segredinho final do Paul Tudor Jones, para lucrar nessas situações. Eu vou te mostrar agora o gráfico real onde eu cliquei, para você ver que não é teoria, é prática de campo de batalha. Mas antes de te mostrar meus trades, entenda uma coisa. Você não pode e nem deve perder tempo vigiando essa média todos os dias, lutando contra seus próprios demônios. Afinal, esse não é seu trabalho. Seu trabalho é a sua ocupação, um médico, um engenheiro, um professor, um eletricista, seja lá qual for. O seu foco deve estar nela, ganhando cada vez mais dinheiro para poder investir cada vez mais dinheiro. O nosso trabalho na trade de valor é exatamente esse, ser o seu guardião da tendência. A gente monitora a média de 200 de todos os ativos da bolsa. Nós somos a voz fria e calculista que te diz: atenção, perdeu a média, saia agora. Ou recuperou a média, podemos voltar. Os nossos resultados provam que sabemos proteger e multiplicar o seu patrimônio. No ano de 2025, a nossa carteira rendeu 44%, superando com folga o desempenho do Ibovespa e do S&P 500. Se a gente analisa o histórico completo, desde o início do nosso serviço lá em 2020 até hoje, a rentabilidade já é de quase 1.400%. Só para você ter uma base de comparação, o S&P nesse período rendeu 188% e o Ibovespa apenas 37%. No grupo, sempre que aparecer aquele trade imperdível, que você não pode ficar de fora, a gente te manda um relatório detalhado. O que comprar, a que preço comprar, onde pôr seu stop, onde pôr seus alvos. E não é sinal jogado, não. A gente vai acompanhar o trade do início ao fim do seu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo um assinante da Trade de Valor, você também tem acesso a 2 lives exclusivas todo santo dia, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de acompanhamento individual com o nosso time de analistas. No nosso grupo de acompanhamento, você não precisa ter medo do crash. A gente te avisa antes dele acontecer. Eu te garanto, esse serviço muda o seu jogo e encurta a sua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem acesso a uma condição especialíssima para fazer parte do nosso serviço. Para isso, você deve se inscrever, o que é muito fácil. No primeiro link aqui embaixo na descrição, você vai preencher o formulário com seu nome, e-mail e telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. Ou, se você preferir, você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora que o convite está feito, eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou te entregar o segredo que fez o Paul Tudor Jones acertar o topo exato e vou te mostrar como eu uso isso. Não foi só a média, foi a distância do preço até a média. Ele chama isso de princípio da amplitude. Imagine que a média de 200 é um ímã e o preço é um elástico preso nela. Se você estica o elástico demais para cima, ele tem que voltar com violência. Em 87, o preço tinha subido tão rápido, mas tão rápido, que ele estava esticado ao extremo acima da média. Isso se chama sobrecompra. Agora, eu vou te mostrar como eu aplico isso com dinheiro real. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico do S&P, voltando muito no tempo, lá em 1987. Aqui vocês conseguem ver que o S&P estava muito forte, numa tendência de alta bem brutal.
Aí o que aconteceu foi, o sinal mais forte de compra que a gente teve aqui foi este pivô de alta que aconteceu ali em meados de 87. Depois desse pivô, o mercado voltou a trabalhar numa forte tendência de alta. E observe, principalmente aqui em agosto, a distância que o mercado estava dessa média móvel de 200 períodos. Estava muito esticado. Aí o que aconteceu foi o seguinte, o Paul Tudor Jones observou que os preços começaram a corrigir mais forte. E aqui, olha, nesse dia 15 de outubro de 1987, os preços conseguiram, pela primeira vez em muito tempo, primeira vez no ano, evidentemente, perder essa média móvel de 200 períodos, fechar abaixo dela. Então ele puxou o stop dele para a mínima desse candle. E isso aqui foi uma das coisas mais inteligentes que ele já fez. Porque olha o que aconteceu no dia seguinte, e olha o que aconteceu 2 dias depois. O mercado no dia seguinte caiu mais 5%. E no outro dia, no início da outra semana, na segunda-feira, dia 19 de outubro, o mercado caiu em um único dia 20,4%. Então, se ele não tivesse observado esse afastamento médio, ele teria mantido posição e perdido mais 25% em apenas 2 dias. Percebe como é importante observar esse afastamento médio? Agora eu vou te mostrar na prática como que exatamente isso, traçando alvos de acordo com esse afastamento da média móvel de 200, nos trouxe aqui frutos incríveis dentro do grupo de acompanhamento. Então dá uma olhada aqui comigo. Essa aqui é a página da nossa plataforma. Observe que esse trade, que foi iniciado lá no dia 23 de outubro, em Embraer. Se a gente clicar aqui em relatório, eu consigo mostrar para você aqui, se a gente clica aqui em relatório, em que nós tomamos posição em Embraer neste rompimento aqui, que está descrito. Romper essa região de resistência de acumulação de mais de 3 meses. Espelhando aqui no gráfico real para você ver, foi exatamente aqui, nesse rompimento, lá em outubro de 25. O que aconteceu aqui? A gente percebeu aqui, junto à nossa estratégia, os pontos que deveriam ser traçados nessa operação. Então a gente colocou o stop abaixo dessa mínima e entramos na superação da máxima. Nosso stop, evidentemente, ficou aqui e nossos alvos ficaram 1 e 2 vezes o risco dessa operação. Observa bem, aqui o ativo pegou o nosso alvo final perfeitamente, nos deu ali coisa de 21% de lucro e depois começou a cair. Aí você pode pensar, nossa, que coincidência, é sorte. Não necessariamente. Olhe bem o que a gente acabou de ver no exemplo lá do Paul Tudor Jones. Se a gente olha o afastamento médio, esse aqui é o afastamento médio em relação ao período de 200, nesse caso no gráfico diário, a média móvel de 200 períodos. Olha que quando a gente tomou posição, a gente estava ainda num período de afastamento médio saudável. Mas olha só como que o nosso alvo confirmou exatamente isso que o Paul Tudor Jones estava percebendo, em que quando os preços estão muito afastados dessa média, a gente tem uma tendência muito grande de ver uma correção forte no mercado. Então não é à toa que a gente traçou esses alvos em um patamar de afastamento médio histórico que seria topo. Olha bem, exatamente no dia que o ativo pegou nosso alvo final, foi exatamente o pico máximo de afastamento médio em relação à média móvel de 200 períodos. Se a gente volta no tempo, a gente vê que essa zona é uma zona importante mesmo de reação dos preços frente a esse afastamento brutal. Então aqui a gente traça sempre os alvos, as nossas estratégias, elas têm tudo alinhado perfeitamente. Exatamente o ponto ótimo de você realizar seu alvo parcial, para colocar parte do seu lucro no bolso. Seu alvo final, que você tem que sair fora, porque a probabilidade é que o ativo comece a corrigir. E o alvo final, que é o ponto de você sair fora, porque o ativo já tem a probabilidade de começar a corrigir ali. Então é tudo muito bem pensado e de acordo com o que o Paul Tudor Jones observou lá em 1987. Viu só que bacana? Eu não vendi porque eu achei que ia cair. Eu vendi porque o elástico estava esticado. A amplitude estava insustentável, o preço estava gritando para voltar para a média. Então o segredo aqui é combinar os dois sinais. O alerta de exaustão, quando o preço está longe demais da média. Esse é o primeiro cuidado para você não comprar o ativo. E a gente tem o gatilho da morte, quando o preço finalmente
perde a média, aí a festa acabou. Se você vê um ativo subindo quase 90 graus e ficando longe da média de 200, não compre. Aguarde o retorno à média. É ali que está o dinheiro. Então vamos lá, vamos resumir essa aula. A média de 200 é sua mãe. Respeite ela. Longe demais dela, perigo. Perto dela, oportunidade. E como eu te mostrei nos meus trades, a técnica funciona se você tiver sangue frio. Então eu espero que a história do homem que venceu o crash tenha te ensinado a importância dessa defesa. E se esse conteúdo agregou valor para você, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Comenta aqui embaixo também, você sabe onde está a média de 200 das ações que você tem em carteira hoje? Acredito que não, né? Por isso, eu lembro também que o link para o grupo de acompanhamento tá aqui embaixo na descrição. Não opere sozinho, meu amigo. Se junte a nós. Meu nome é Lucas Saide, esse é o canal Trade de Valor. Foi um prazer, um forte abraço e até a próxima.